Essa daqui é uma nova série no canal da Alquimia das Palavras. Eu pretendo contar os livros que eu estou lendo para vocês, mostrar eles e falar um pouco sobre as leituras que eu estou realizando durante a semana. Então, uma leitura que eu fiz foi essa aqui, Poéticos para Todos, do John Goldingay, sobre o livro de Jó. Ele analisa esse livro bíblico capítulo a capítulo. E é como se fossem breves sermões que ele vai fazendo de duas ou três, quatro, cinco páginas, são bem curtinhos e ele também é tradutor direto do hebraico para o inglês, vai comentando também algumas escolhas que ele faz. Eu achei esse livro bem interessante, tem algumas visões dele que eu discordo, considero de alguma maneira equivocadas as interpretações que ele faz, não todas, pontuais, porque ele parece não alcançar de alguma maneira o sentido último aqui desse livro de Jó, que é um livro de muita sabedoria e que também nos deixa com muitas questões. Mas, de qualquer forma, eu recomendo esse livro. Eu também estou lendo O Mistério da Relação Humana, do Nathan Schwartz Salam, A Alquimia e a Transformação do Si Mesmo. Ele fala muito sobre Jung, mostra muitos casos de análise, né? Ele é terapeuta, que ele faz, envolvendo trabalho, relações, pessoais, relações amorosas, e é muito interessante a forma como ele vai relacionando com a alquimia. Embora eu também pense que em alguns casos ele acaba forçando um pouco essa relação. Então, me pareceu que ficou um pouco difícil de aceitar algumas coisas que ele diz, mas do ponto de vista da psicologia aqui, teórica e pura e prática, esse livro aqui tem me trazido muitos insights. Eu ainda estou na página 141, não está nem na metade, ele tem cerca de 350 páginas e eu recomendo porque é um livro muito rico mesmo. Ele joga nesses dois campos do saber. Outro livro que eu estou lendo é A Essência dos Ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh. Ele é um monge vietnamita, morreu recentemente com mais de 100 anos, foi para o exílio na década de 60, criou uma comunidade na França e esse livro dele aqui conta sobre as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo, outros ensinamentos budistas fundamentais. Ele mostra como é preciso também ter muita atenção em relação à tradução dos termos, das expressões. É preciso também ter muita atenção em relação ao destinatário dos discursos do Buda, porque ele deu mais de 84 mil ensinamentos e ele dava o ensinamento direto para quem perguntava. Então, muitas vezes é por isso que a gente tem ensinamentos que parecem conflitantes, porque ele estava respondendo na hora para a mente da pessoa que fez a pergunta. E isso às vezes acaba causando alguma confusão, mas o Thich Nhat Hanh é bem claro e esse livro aqui é altamente recomendado. Outro livro que eu estou lendo também é esse aqui, Os Parceiros Invisíveis, do John Stanford. Ele fala muito sobre essas dimensões aqui do ânimos e da ânima do Jung também. Tem um apêndice aqui a respeito da imaginação ativa, e esse livro eu também recomendo. Os capítulos são curtinhos, mas bastante densos. Ele fala uma coisa que me atraiu aqui a respeito de poesia, né, de Dante, de outros poetas aqui, da cultura grega, sempre muito importante para a gente ter consciência
do que fundamenta a nossa civilização. Outro livro que eu estou lendo é esse aqui, do Jorge Luiz Borges, Discussion. Foi um presente do meu amigo Fábio Adiron. Embora eu tenha as obras completas em português, não tenho o original aqui em espanhol. E esse livro aqui também é um tesouro, tem muitos ensaios importantíssimos, né? Como o escritor argentino e a tradição. Esse aqui, A Ética Supersticiosa do Leitor. Tem um ensaio sobre a Cabala, outro sobre a arte narrativa e a magia. Ele também fala muito de cinema que estava surgindo naquela época. Ele, como artista, como prosador, era muito interessado nos procedimentos narrativos e como a literatura iria se diferenciar de um novo meio que estava aparecendo. Então, ele pensou muito sobre essas questões e ele sempre respondia também muito ao contexto, né? O Ricardo Piglia, outro grande escritor argentino mais recente da segunda metade do século passado, dizia que a gente tem que sempre ter em vista o contexto ao qual o Borges estava respondendo. Muitas coisas que ele diz são ditas de forma irônica. Então, se você não tem esse conhecimento, você acaba achando que esse é o pensamento do Borges, quando na verdade ele está fazendo um pouco de graça com aquela situação. Outro livro que eu estou lendo é esse aqui da Debbie Dana, Ancorado, que fala a respeito da teoria polivagal, né, do sistema nervoso. Então, ela vai mostrando as últimas pesquisas científicas a respeito do sistema nervoso e práticas que você pode ir realizando. Ainda estou bem no início aqui, não li nem 50 páginas, mas recomendo porque é de fácil leitura, é bastante prático e tem confirmado algumas práticas que eu aprendi também, envolvendo respiração, como fazer o body scan, né, o escaneamento do corpo, rotacionar a consciência aqui ao longo do seu corpo, tudo isso aqui é bastante importante. Um outro livro que eu tenho lido já há mais de mês é esse aqui, Collins, do Greg Levoy. Já falei sobre ele numa edição da newsletter no meu perfil no LinkedIn, e ele fala a respeito dos chamados, né? O subtítulo aqui é Encontrando e Seguindo uma Vida Autêntica, né? A gente fala muito em autenticidade hoje em dia, mas poucas pessoas parecem dispostas a pagarem o preço por ela, né? Então tem o chamado da atenção, recebendo os chamados, invocando os chamados, dizendo não a alguns chamados, dizendo sim. Enfim, ele conta muitas histórias, que ele também é um coach, era jornalista, se tornou alguém que desenvolve pessoas, né? Talvez até mesmo um terapeuta, acredito. O trabalho dele tem muito dessa veia também. E ele conta muitos casos de pessoas que ou largaram tudo, ou viram que não era aquilo que elas estavam fazendo, não, não dizia mais respeito ao coração delas, ou ouviram uma voz, ou alguém disse alguma coisa, né? Ele conta esses casos, sonhos, né? Como você pode se tornar aberto a receber os sinais, né? Tudo pode ser um sinal, né? Ou você pode fazer uma espécie de uma aposta. Se até às 5 da tarde eu não receber alguma mensagem a respeito desse assunto, eu considero que seja não, né? Mas você também tem que ficar aberto para poder receber esses sinais que o universo te envia. Então, esse livro aqui dele é para ser bem saboreado. Eu trabalhei um conceito dele chamado Polyvox nesse texto da newsletter, que está só numa página aqui, mas eu acabei expandindo pensando a partir do meu trabalho. Ele também cita muitos poetas, artistas, canções, enfim, vale muito a pena, mas se você só sabe português, você vai ter que comprar o livro e ficar com o dicionário ali para ir
Traduzindo, de qualquer forma, vale a pena o esforço. Opa, vai cair tudo aqui. Outro, finalmente um outro livro que eu ando, na verdade, relendo é aqui o Princípios do Rei Délio. Eu pretendo fazer uma live, um vídeo longo aqui no meu canal e no LinkedIn para mostrar como que ele conta a própria história dele, né? Primeiro terço aqui do livro, chamado De Onde Venho, ele é uma espécie de autobiografia. Então, estou relendo para apontar como é que é o estilo dele de narrador, sempre muito objetivo, bem distanciado, e como que executivos podem se beneficiar ou não dessa forma de escrita dele, porque muitas vezes a gente nota que é preciso injetar um pouco ou bastante até de emoção ali no texto para fazer com que as pessoas realmente se comovam e possam se relacionar com uma pessoa de verdade e não como um robô, né? Eu falei da vida autêntica. Aqui a gente tem visto um crescimento muito grande da inteligência artificial. Eu mesmo utilizo muito e todos os dias, né? Se você acompanha aqui o meu canal, já viu lives inteiras feitas pelos meus agentes, os meus C-levels de inteligência artificial, aqui da Alquimia das Palavras, mas tudo isso aqui é feito com originalidade e autenticidade, né? Você vê que tem uma pessoa por trás que pensou tudo isso, que organizou todo esse discurso. Tem humor também, humor bem parecido com o meu, enfim, a gente tem que utilizar as tecnologias que estão surgindo a nosso favor e não como uma máscara ou para adicionar mais confusão no mundo. Então, essas aqui são as minhas leituras atuais. Tem umas outras coisinhas que eu ando lendo de forma mais dispersa também em e-books, mas para mostrar para vocês aqui os livros no momento são esses aqui. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês e a gente se vê numa próxima. Amplexos Alquímicos e até mais.